Fala, meu povão lindo, saudação de paz. Gente, estamos começando mais um programa RamosCast e hoje o meu peito tá cheio de gratidão. Gente, hoje tem muita coisa boa, tem muita novidade e antes de apresentar quem tá comigo hoje aqui na mesa, eu quero convidar você que nos escuta, milhares de pessoas que têm nos acompanhado, pra já ir lá no nosso canal no YouTube. Vai lá, ativa o sininho e não somente lá, estamos em todas as redes sociais. Vai lá no Facebook, estamos no Instagram, também estamos no TikTok. Você colocou o RamosCast, já vai aparecer. Eu quero você conosco para você não perder nada e ficar por dentro de tudo que acontece no nosso programa. Gente, eu já quero apresentar para vocês quem está comigo aqui hoje, Pastor Rildo Fonseca, direto do Espírito Santo. Meu Pastor Rildo, Deus te abençoe, seja bem-vindo e dá um oi aí pro povo te conhecer, fica à vontade. Olá, meu povo de São Paulo, aqui é o Pastor Rildo Fonseca, sou do estado do Espírito Santo, estamos atendendo algumas agendas aqui no estado de São Paulo e hoje para mim é um privilégio estar aqui com o apóstolo Ramos. Aleluia. Neste podcast aqui que sem sombra de dúvida é um dos melhores podcasts de São Paulo. Aleluia. E estamos aqui para conversar um pouco, estamos aqui para poder falar um pouco da Bíblia, um pouco de Jesus, contar um pouquinho também do nosso testemunho e creio que vai ser algo extraordinário para as nossas vidas. Aleluia, Deus seja louvado. Pastor Rildo, Deus ele é fiel e eu tenho a certeza que Deus ele vai falar grandiosamente com cada um de nós. Então, gente, cada um de vocês que estão conosco, fiquem ligados, não perca nada. Eu sempre costumo dizer em todos os nossos programas, pega o papel e a caneta, porque eu tenho a certeza que Deus ele tem muito a ensinar a cada um de nós e vai ser muito forte aquilo que Deus vai fazer. E Pastor Rildo, pra gente dar continuidade na nossa entrevista, todo ministério, ele nasce de uma dor ou de um encontro. Como é que foi essa vinda pro evangelho do Pastor Rildo? Como é que foi o início da sua trajetória? Fala um pouco disso aí pra gente se conhecer um pouco mais do senhor aí. Meu apóstolo, meu testemunho ele é um testemunho bem impactante, né? Aleluia. Deus, ele me arrancou do submundo. Sempre fui evangelizado pela minha mãe sempre teve temor a Deus, sempre frequentou a igreja, sempre me levou, né, quando eu era pequeno. Aleluia. Mas, infelizmente, né, a gente cresce e quer ser dono da própria vida. É verdade. E como todo adolescente que quer desobedecer aos pais, a gente acaba saindo da casa dos nossos pais, né? Vai querer viver a vida sozinho. Olha aí. Aí, essa onda de desobedecer a mãe e o pai, acabei indo pro mundo. Aí, infelizmente, no mundo conheci as drogas, conheci o crime. Forte. E por onde vivi uma boa parte da minha vida, se pode dizer que foi vida, né? Porque passei uma boa parte da minha vida preso, né? Trancafiado em prisões. É forte. Não só físicas, mas espiritual, né? Porque a primeira prisão ela é espiritual, ela não é física. Porque antes do diabo me prender em uma prisão física, primeiro ele me prendeu em uma prisão espiritual. Uau, pelo amor. Porque as pessoas acham que... Repete isso aí, pelo amor de Deus, como é que é? O diabo, antes dele me prender em uma prisão física, que foi onde eu fiquei alguns anos, primeiro ele me prendeu em uma prisão espiritual. Forte. Porque tem pessoas que acham que prisão é apenas catanduvas, né? Lá no Paraná, segurança máxima, presidente Venceslau, então lá na Papuda, onde ficam esses presos políticos. Só que, na realidade, as maiores prisões que a gente precisa vencer são as prisões espirituais. Uau. Porque se o diabo não conseguir te colocar em prisão espiritual, ele nunca vai te conseguir te levar para uma prisão física. Essa é a verdade. É forte. Então, eu passei por essa prisão espiritual, acabei indo para uma prisão física por causa das prisões espirituais, me envolvi no crime, me envolvi nas coisas erradas. São detalhes que, particularmente, eu não gosto nem de abrir muito. Por quê? Porque eu tenho comigo uma filosofia, uma tese, o seguinte... que na realidade o testemunho que vai inspirar vidas não é o que eu fazia antes, é o que eu faço agora. Ah, pelo amor de Deus, é forte. Porque a gente como pregador, a gente anda do Brasil afora pregando, às vezes a gente vai em lugares, em igrejas, em púlpitos, e a gente vê às vezes pessoas que foram arrancadas do mesmo lugar que eu. Não tô aqui para julgar ninguém, cada um com o seu testemunho, mas às vezes eu vejo as pessoas colocar tanta ênfase, né, do que eu era, do que eu fiz. Eu tinha fuzil, eu andava de pistola, eu fiz isso. Às vezes conta com tanta ênfase, com tanta força, que parece que tá com saudade do passado. Então, por esse motivo, eu não gosto de me ater muito ao meu passado. Porque, para mim, a vida que inspira alguém agora não é a vida que eu tinha, é a vida que eu tenho agora em Cristo Jesus. Porque essa é a verdadeira vida agora que eu tenho. É forte. Agora, desprendido das prisões espirituais e das prisões físicas. Aleluia. E agora livres, chamados para fora, né? Deus seja louvado. Gente, ó, muito forte. Já começamos a todo vapor. É muito forte, Pastor Rildo, o que você falou, acabou de dizer aí, é sobre história, sobre capítulos de história que você enfrentou. E
entrando, atribulado a isso que a gente acabou de dizer, a gente entende que, a gente falando sobre história, eu queria perguntar pro senhor o seguinte: o que você poderia falar para milhares de pessoas que vai estar nos ouvindo de como sair do fundo do poço? Porque o pastor Hildon, Deus ele fez uma grande obra sobre a tua vida, e dá pra ver que o senhor tem muita bagagem. Eu queria que você liberasse uma palavra para quem vai estar nos ouvindo, como sair do fundo do poço. Cara, o fim do poço para a sociedade, literalmente, é o fim do poço. Só que o fim para Deus é apenas o começo. E a realidade é essa. E foi nisso que eu acreditei. Quando eu tava no fim do poço, no beco sem saída. Aleluia. Quando eu tava no fim do túnel, eu lembrei do que minha mãe me ensinava, né? Do que minha mãe me falava, do Jesus que minha mãe pregava para mim, do Deus que minha mãe pregava para mim. E ela sempre teve ênfase a isso, sempre me deixou bem claro isso pra gente dentro de casa, que Deus podia, que Deus salvava, que Deus libertava. Então foi essa luz. Resumindo aqui, o mérito é todo de Deus. Se você focar nele, acreditar nele, meu irmão, não importa o poço, não importa o buraco, não importa o túnel, não importa a rua sem saída que você tiver, se você acreditar. Eu já vi pessoas, às vezes, até piores do que eu, talvez pessoas que foram ao mais fundo do poço do que eu cheguei e também conseguiram sair. Eu consegui sair, Deus me resgatou. Minha mãe chegou a falar uma vez que só esperava uma notícia, na realidade, 2 notícias, né? Ou eu preso ou eu morto, né? Quando eu tava preso, minha mãe ainda dizia que era um livramento. Então minha mãe vivia em uma tensão de vida. Mas teve um dia que minha própria mãe pegou e falou assim: também sabe de uma coisa, eu vou parar de me preocupar, porque eu apresentei Jesus pra ele. Aleluia. Eu já mostrei Deus pra ele e eu vou entregar ele agora nas mãos de Jesus. E quando ela fez isso, e quando eu também me dispus a entregar a minha vida, a acreditar no Deus, eu tava preso ainda, apóstolo, quando eu resolvi fazer isso. Aleluia. Eu tava preso. E um certo dia, dentro da prisão, eu falei com Deus bem assim: Deus, porque tem gente que fala bem assim com Deus quando tá num beco sem saída, né? Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou me converter, eu vou ir pra sua presença, eu vou ser 100% fiel. Eu fui muito sincero com Deus. Sabe o que eu falei com Deus? Deus, eu não vou prometer ao Senhor que eu sair daqui eu vou ser crente, porque eu tô pela tensão do sofrimento. Então, na tensão do sofrimento, eu posso te prometer algo que eu não vou conseguir cumprir. Pelo amor de Deus, repete isso aí, como é que é isso? Na tensão do sofrimento, eu posso prometer algo que talvez eu não vou conseguir cumprir. E é exatamente o que as pessoas hoje em dia faz. Na tensão do sofrimento, do desespero, promete pra Deus algo que ele talvez não vai conseguir cumprir. Então, eu não fiz uma promessa pra Deus, eu fiz pra Deus um pedido. Deus, me ajuda. Se o Senhor é aquele Deus que minha mãe me apresentou, que minha mãe falou pra mim, que existe, que opera, que cura, eu quero sair desse presídio. Durante 45 dias, Senhor, faz meu alvará cantar. Se meu alvará cantar, eu prometo que eu vou passar a virada diante da igreja. Eu não prometo que eu vou ser crente, mas eu quero que o Senhor transforme minha vida. É o meu pedido. Aleluia. Apóstolo, com 42 dias, eu estava preso, envolvido em uma reunião que estava tendo uma pré-rebelião, já estava tendo uma reunião para iniciar uma rebelião dentro do presídio. Aleluia. Inclusive, a gente era um dos comissão de frente, na frente da reunião, para se envolver em um problema que ia acarretar até em eu ficar mais tempo ainda. Aleluia. Só que nesse dia, 42 dias depois do pedido que eu fiz para Deus, a gente envolvido em uma reunião, eu já com barra de ferro na mão, com chucho, né? Quem conhece a linguagem de presídio sabe o que é chucho aí, aqueles vergalhões que a gente pega e afina a ponta, né? Pra poder fazer as bagunças que o pessoal faz dentro do presídio. E eu com esse vergalhão na mão, já preparado pra me envolver em um problema dentro do presídio. De repente, lá no Chapão, o Chapão lá no nosso estado, referente à grade, né? Que o preso fica preso lá. Aleluia. Aí, de repente, o agente veio de lá e gritou meu nome. Quando ele gritou meu nome, Hildo Fonseca Alvará, eu lembrei na hora da oração. Eu soltei aquela barra de ferro e saí correndo. Não peguei nem nada, meu. Do jeito que eu tava, com a blusa que eu tava, com a bermuda que eu tava, eu saí sem chinelo. O agente perguntava, colocar chinelo. Não, que chinelo? Pra chinelo na rua tem um monte. Não quero saber de chinelo, não. Minha liberdade. Eita, então, pela minha liberdade, não quero nada que tem aqui dentro. Até a roupa do corpo, se eu não pudesse levar, eu não ia levar nada aqui de dentro. E saí correndo, lembrei. E a pequena promessa que eu fiz pra Deus, que dentro de do pedido que eu fiz pra Deus, eu fiz uma promessa. Eu falei, vou passar a virada de ano. Aleluia. Dentro da igreja. E essa promessa eu consegui cumprir. Passei a virada de ano dentro da igreja. E sempre pedindo pra Deus, eu particularmente não tenho força. Eu tô no mundo,
querendo ou não, é a vontade da minha carne. Eu tenho vontade de estar aqui, essas coisas me iludem. Mas a promessa que eu fiz, eu vou cumprir. Eu vou na igreja, vou passar a virada de ano lá. E fui até a virada de ano. No dia da virada de ano não me converti, mas cumpri o meu propósito. Ainda passei uns 2 meses ainda, né, tentando me envolver nas coisas, mas parece que já tinha um bloqueio do próprio Deus, não permitindo eu me envolver tanto de novo. É forte. E uma menina pegou e me chamou pra ir pra igreja. E eu, na realidade, até interessado na menina, falei, eu vou pra igreja, vou lá. É forte. Só que eu queria me pegar naquele dia. Eu queria me pegar naquele dia. Aí eu fui na igreja, o pastor pregou uma mensagem, pastor Aguinaldo Ferreira, eu lembro como hoje. Hoje em dia é um grande amigo, é um pastor também, prego na igreja dele. Glória. Frequentemente, ele estava pregando, era a igreja do Evangelho Quadrangular na época, e ele pregando, e eu já tava na porta pra ir embora, já doido pra sair, os amigos já combinando de fazer Aleluia. de ir pra não sei aonde e tal, e pegar não sei o que, fazer não sei o que. E eu na porta, e quando eu visitei a igreja, porque a gente sempre teve um bom relacionamento, sempre foi popular no meio da galerinha, então tinha uma galera comigo, a galera da banda podre mesmo. Tinha uma galera comigo e eu, tipo assim, o pastor falando minha vida, cara. E eu falei assim, mas meu Deus, se aceitar Jesus, que agora esses caras, o que esses caras vão pensar de mim e tal? O que esses caras vão achar de mim? Aí, de repente, eu olhei assim e falei, Deus, eu tô com vergonha. Eu, particularmente, não consigo ir lá na frente, mas eu vou fechar meu olho aqui. E se o senhor tem uma obra comigo, eu vou acordar lá na frente chorando diante daquele altar. O apóstolo, eu fechei o olho. Eita glória. Eu só sei que quando eu acordei, eu tava na ponta do altar chorando, derramando lágrima. E adivinha, os 8 camaradas estavam comigo joelhados junto. Chorando também. Eita. Porque a gente era conhecido como um camarada duro, né? Linha dura, um cara né, sanguinário, que né, não chorava, não tinha medo de nada. Então, quando a galera viu aquilo, eles foram juntos, foram impactados. E, infelizmente, todos eles, nenhum conseguiu continuar na caminhada. Mas, pra glória de Deus, nós estamos aí há 16 anos. Eita glória! E pra glória de Deus, hoje é o pastor Rildo. E pastor Rildo, então é muito profético isso aqui, porque a gente temos que entender que a gente temos que ser um influenciador e não um influenciado. Isso aí, um influenciador, não um influenciado. Tremendo. Porque o senhor tomou atitude e através da atitude do senhor, eles também aceitaram Jesus naquele dia. Isso. E de antemão, eu quero até liberar uma palavra para quem tá nos ouvindo aqui. Não seja um influenciado, seja um influenciador. Deus te chamou para ser um influenciador. Faça que nem Daniel, por exemplo, né, que chegou em Babilônia, todo mundo achou que ele ia ser influenciado por Babilônia, quebrou os protocolos de Babilônia quando ele rejeitou os manjares do rei Nabucodonosor, para poder se posicionar diante daquilo que Deus chamou ele para ser, e ele se tornou um grande influenciador da Babilônia. O rei Dário bateu um decreto. Em todas as províncias de Babilônia, onde eu domino, vão se prostrar diante do Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é um Deus vivo. Quando você se torna um influenciador, todos têm que se prostrar diante do Deus que você serve. Eita glória, Deus seja louvado. E pastor Rildo, é muito profético, você acabou de falar de Daniel, e a gente também lembra de Daniel nas covas dos leões. É muito profético isso aqui, porque ali Daniel ele estava passando por uma grande opressão. E hoje, muita gente até que também está nos assistindo, eu vou perguntar pro senhor, pensa que o evangelho é um monte de rosas e muito pelo contrário, né? As pessoas querem as bênçãos, mas não querem passar pelo processo. É mais ou menos isso? Não quer. Na realidade, eu preguei isso domingo lá no Belém, lá em Taboão da Serra. Eu preguei sobre o texto de... aquela passagem que Deus fez Adão dormir, para poder fazer uma cirurgia nele e depois trazer Eva para ele. Se você pegar o texto diz que viu Deus que Adão estava só, por esse motivo Deus pega e presenteia ele com uma esposa. Aleluia. Só que Deus não chega do nada com a esposa, Deus vai envolver ele num processo. Eita. O tema da mensagem eu chamo de a cirurgia divina. Deus vai fazer ele dormir, Aleluia. Vai rasgar a carne dele. Eita. Deus vai quebrar o osso dele, vai arrancar o osso dele, e tá no texto, e tomou Deus o osso do varão, do Adão. Você tá vendo que antes de Deus entregar Eva pra ele, primeiro Deus tá tomando alguma coisa dele? Por quê? Porque o evangelho não começa com ganho, começa com perca. Repete isso aí, como é que é? Evangelho não começa com ganho, começa com perca. É forte. Foi Jesus quem falou, se você guardar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida pelo amor do meu nome, você vai ganhar essa vida. Forte. Então, antes de Deus dar Eva para Adão, Deus primeiro arrancou um osso dele. Porque o evangelho começa com perca, você tem que perder primeiro. Então, Deus sabe o que tem que tirar da gente. Então, quando a gente vem, e Deus sabe que tem coisas que tá com a gente, tem amizades que tá com a gente, que vai nos atrapalhar na caminhada. Tem alianças que a gente tem, olha aí, ó, que vai nos atrapalhar na caminhada. Aí, quando a gente vem querendo experimentar o sobrenatural, Deus não vai te colocar direto no sobrenatural. Primeiro, ele vai tirar o que vai te atrapalhar a viver o sobrenatural.
sobrenatural. Eita, aleluia. Aí é onde começa as percas, Deus começa a arrancar. Aleluia. Tem amizade que Deus vai ter que arrancar. Tem aliança que Deus vai ter que quebrar, e às vezes eu não entendo. Tem pessoas que começou comigo, mas não vai terminar comigo, e às vezes eu não tô entendendo. Meu Deus, olha aí. Tem pessoas que entram até em depressão, mas eu tô em depressão porque eu descobri que a minha amiga, o meu melhor amigo, falou mal de mim. Não era pra estar em depressão, era pra estar tendo cu de ação de graça. Por quê? Porque Deus revelou a mentira que tava escondida. Que você não sabia, mas agora descobriu que Deus te revelou. Olha aí, Deus. Então o evangelho não é só ganho, é perca, só que aprende. As percas que você tem diante de Deus não é perca, foi livramento. Deus sabia o que tinha que ser tirado pra poder você subir de degrau, pra você alcançar um nível espiritual mais elevado diante de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, é muito forte. É por isso que eu sempre falo em toda nossa entrevista. Pega o papel e a caneta, porque Deus, ele sempre fala. E hoje, ó, os homens já veio cheio. E tem muita pérola hoje aqui. E pastor Hildo, você falou que tá 16 anos na caminhada, na trajetória. 6 anos. E quando a gente fala de 16 anos, a gente lembra de uma história. Tem uma trajetória, uma caminhada. Eu queria perguntar aqui pro senhor, em toda essa trajetória, como que o senhor faz? Eu queria que o senhor deixasse um algo pra quem vai estar também nos vendo. Como lidar com a ingratidão? Porque eu tenho a certeza, tem em todo lugar isso aí. É assim ou não é? Isso. É forte. Como lidar com a ingratidão? Qual é a palavra que você tem pra liberar pra quem tá nos vendo? Apóstolo Ramos, assim, diante de todos que estão nos assistindo aí, é o maior mal que todo líder vai enfrentar. Porque a maior dor de Jesus no Calvário, pasmem, não foi a cruz em si. A maior dor de Jesus no Calvário não foram os cravos. A maior dor de Jesus no Calvário não foram as chicotadas. Sério? Não tô anulando esse sacrifício. Mas você sabe qual foi a maior dor de Jesus no Calvário? Libera. A dor da ingratidão. De gente que comeu pão com ele e gritou: crucifica o Cristo e solta o Barrabás. De gente que presenciou os milagres dele e na hora que Pilatos lançou pra eles, né, aquela oportunidade de escolher se eles queriam Cristo ou Barrabás crucificado, eles liberaram Barrabás e preferiram Cristo na cruz. Gente que comeu do pão que ele multiplicou. Pelo amor de Deus. Gente que bebeu da água que ele deu. Então a maior dor de Jesus no Calvário é a dor da ingratidão. De ver gente que ele operou milagre, viu os milagres dele. De ver gente que participou das multiplicações que ele operou, que ele fez, mas mesmo assim, subornados pela religião corrupta daquele período, daquela época, preferindo crucificar o Cristo e liberar o Barrabás. Dor da ingratidão. Essa foi a maior dor de Jesus no Calvário. E é a maior dor que todos os líderes sofrem. Por quê? Porque você vai pegar uma ovelha, você vai dar uma oportunidade pro camarada, você vai pegar o cara que ninguém quis, você vai pegar uma pessoa que a sociedade desprezou, que nem a família tá querendo mais, meu amigo. O marido já não quer mais, a esposa não quer mais, a mãe não quer mais. Aí, por Deus, Deus te usa, você vai, abraça essa pessoa, paga um preço, dá uma oportunidade, carrega com você, coloca dentro da sua casa. Eu, apesar de ser pregador itinerante, também sou pastor de igreja local há muitos anos, já acolhi pessoas dentro da minha casa, ainda acolho, porque eu não vou perder a essência, não vou perder a minha essência por causa das pedradas que eu tomei, porque tem gente que perde a essência por causa das pedradas que ele toma. Eu aprendi um ditado com o meu primeiro professor de teologia, chamado pastor João Machado, que hoje não está mais entre nós. Ele dizia o seguinte: só joga lama em alguém quem tá na lama. Então, se alguém me jogou lama, eu não vou jogar lama de volta, porque eu não tô na lama, quem tá na lama é ele. Dá pra repetir isso aí, como é que é? Isso é mistério. Só joga lama em alguém quem tá na lama. Se alguém me jogou lama, eu não vou jogar lama de volta. Por quê? Porque eu não tô na lama, quem tá na lama é ele. É forte. Então a gente precisa entender isso, se posicionar onde que Deus nos chamou. Então, independente das tempestades, vai ter ingratidão mesmo, infelizmente. Jesus sofreu isso, gente. Todo mundo sofreu isso, todo mundo passou por isso. E a dor da ingratidão, ela é terrível. Eu sei que não tô pregando nada fácil aqui, não tô falando, não tô ditando nada fácil aqui, não é fácil. Eu não tô pregando pra super-herói, gente que não vai sentir dor. É dolorido, cara. Eu já passei por vários processos que eu já falei assim, não ajudo mais ninguém. Já pensei, não estendo a mão pra mais ninguém. Né? Já coloquei gente dentro da minha casa, dentro da minha igreja, que me roubou a igreja. Meu Deus. Roubou minhas coisas dentro de casa. E mesmo assim ainda deu uma oportunidade de novo pela segunda vez e fez o quê? Roubou pela segunda vez. Mas nós não perdemos a essência, nós estamos aqui. Porque a ingratidão, infelizmente, ela existe, ela vai vir. Às vezes vai vir de pessoas que você menos imagina que vai vir a ingratidão. É forte. Gente que você vai ajudar, vai carregar nas costas. Mas o conselho espiritual aqui é: não perca a sua essência.
porque alguém perdeu a essência dele. Repetindo aquela frase que eu acabei de liberar aqui, só joga lama em alguém quem tá na lama. Se te jogaram lama, não joga de volta, porque você não tá na lama. Quem tá na lama é quem te jogou. Meu Deus do céu, tremendo. É muito forte. E pastor Rildo, eu já quero também fazer essa pergunta pro senhor. Muitas das vezes a ingratidão, ela não vem de longe. Muitas das vezes ela vem de perto, como o senhor acabou de dizer. É de perto, porque geralmente a ingratidão ela vem de pessoas que você trouxe pra perto. De pessoas que você acolheu, colocou debaixo dos seus cuidados, dos seus braços, do seu afeto. Você dedicou um sentimento àquela pessoa, né? E o mais dolorido é quando realmente você se apega, quando tem um sentimento. Essa é a parte mais dolorida. Aí é porque aí dói mesmo. Tudo que tem um sentimento dói. Então, quando você se apega e traz aquela pessoa pra perto e tem uma traição, aquela pessoa fala de você, é dolorido, é muito dolorido. Mas em Cristo a gente prossegue. Tremendo, tremendo. Pastor Rildo, e eu também já quero fazer essa pergunta pro senhor. A gente tá falando sobre ingratidão e depois da ingratidão, a gente tem que entender, até nós como cristãos, perdoar é diferente da gente andar junto. Com certeza. É porque perdoar é uma coisa e você ter aliança é outra coisa. É forte. É totalmente diferente. Aleluia. Você ter aliança com a pessoa e você perdoar uma pessoa. Glória. Entendeu? Você pode perdoar todos, mas você não pode ter aliança com todos. Forte, aleluia. É uma diferença muito grande. Isso é bíblico. Você não pode ter aliança com qualquer um. Você não pode expor sua intimidade pra qualquer um. Forte. Expor sua vida pra qualquer um. Seus segredos pra qualquer um. Expor segredos pra qualquer um é praticamente declarar seus segredos ao público. Lógico, vai pegando aí, é forte. Entendeu? Então você não. É a diferença muito grande. Liberar perdão é uma coisa. Agora, você manter uma aliança com serpentes é outra coisa. Manter uma aliança com lobos é outra coisa. Totalmente diferente. Entendeu? Então, perdoar é o dever de todo cristão. É o dever de todo servo de Deus. Agora, andar junto, Jesus nunca andou junto com o fariseu. Jesus tinha perdão para os fariseus, mas nunca andou com eles. É forte. Jesus caminhou, pregou para eles, o perdão foi liberado para eles também, se eles quisessem, mas Jesus nunca teve aliança com eles. Me mostra um fariseu andando com Jesus. Aleluia. O único na Bíblia que aparece abrindo a porta da casa dele para Jesus é aquele do que chama Jesus pro jantar, o Simão fariseu, o único, mas foi por interesse. Porque Jesus tinha fama de um grande profeta. Meu Deus. Então o interesse dele não era trazer Jesus para perto para adorar. Era para benefício próprio. Pastor Rildo, então olha pra cá, em cima do que você tá falando, você acha que hoje também acontece isso? Muito. Eita. Demais, é o que mais tem. É o que mais temos. É forte. Pessoas que estão trazendo Jesus não para glorificar o nome dele, mas pessoas que estão trazendo Jesus pra perto pra se autopromover. Diferente daquela mulher que entrou no jantar sem ser convidada. Olha aí, ó. Trouxe um vaso de alabastro, derramou aos pés de Cristo, adorou ele. Aí o fariseu que queria aparecer ficou indignado. Meu Deus. Ficou indignado. Ficou indignado, ficou brabo. Aí Jesus se levantou. Porque se você pegar o texto onde que tá essa passagem, você vai ver que Jesus passa todo aquele contexto ali calado na casa dele. Não há um registro no texto bíblico de Jesus se manifestando em agrado de estar ali, feliz de estar ali. Você vai ver que Jesus só se posiciona, se levanta, se expressa quando aquela mulher entra. Por que ele só se expressa como aquela mulher entra? Aqui, vamos dizer que isso aqui é um culto que tá acontecendo ali. Aleluia. Porque tem um povo, tem Cristo no meio, você tem um povo, tem Cristo no meio, é um culto. Forte. Só que tem Cristo no meio e tem um culto, mas mesmo assim não tá acontecendo nada. Como é que tem um povo e tem Cristo e não tá acontecendo nada? Só vai acontecer alguma coisa quando ela entra. É forte. Por quê? Porque aquele fariseu, ele tem um sentimento. Ele chegou no culto pra aparecer, a mulher apareceu no culto pra adorar. Repete isso aí, como é que é? O fariseu está no culto pra aparecer, a mulher apareceu no culto pra adorar. Porque tem dois tipos de cristão dentro do culto. O que quer trazer Jesus pra perto só pra aparecer e o que quer trazer Jesus pra perto pra adorar o nome dele de verdade. Ei, quem é você no culto? Aquele que quer aparecer ou aquele que quer adorar? Pode sair. Esse é mistério. Meu Deus, é muito forte. Não, e os que querem aparecer, se você não dá a oportunidade dele na noite, ele vai embora do culto, fala mal de você, fala mal do culto. A prioridade dele é aparecer. Forte. Não é adorar de verdade. É verdade. Não é adorar. É por isso que eu gosto muito dos amigos que andam comigo. A gente seleciona muitos amigos que a gente tem aliança. Então, graças a Deus, todos os amigos que
que anda com a gente, são pessoas que você vai no culto com eles, você prega e eles estão junto com você, se levanta, eles não ficam com cara de tacho no púlpito folheando a Bíblia. Então, é complicado você sentar do lado de pessoas assim. Forte. Né? Pessoas que ele só se movimenta quando é ele que tá com o microfone na mão. Eu até criei a tese assim, meu amigo, você que só funciona com o microfone na mão, faz o seguinte, compra o microfone e leva pra casa então, pronto, resolve o problema. Né? Pega o microfone. Pastor, você entrou no algo... É meio polêmico, é uma grande verdade. Aqui estamos entre ministros, até que é verdade. Às vezes a gente tá ministrando e lá atrás a pessoa tá gelada. Pegou o microfone, sobe um fogo. É mistério isso aí, é forte ou não é? E a gente... o que mais dói é que é dentro da casa, não é fora. Não é fora. Né? É dentro da igreja, não é fora da igreja. E é muito forte isso aí. E eu queria que você também deixasse essa palavra. O senhor acha que tem diferença do evangelho de hoje pro evangelho antigo? Na realidade, a expressão se tem diferença do evangelho de hoje pro evangelho antigo, de certa forma, é até uma expressão equivocada nossa. Por quê? Porque o evangelho, na realidade, ele não mudou. Quem mudou foi as pessoas. O Cristo que opera, ele é o mesmo. O Cristo que cura, ele é o mesmo. Aleluia. O Deus que opera, que abre o mar vermelho, ele é o mesmo. Quem tá mudando são as pessoas. Glória. Quem tá se modificando é as pessoas. O evangelho é o mesmo. É verdade. O evangelho é o mesmo que cura, que salva, que liberta e que leva pro céu. As pessoas aqui têm mudado. As pessoas aqui têm largado a origem do evangelho, né? Na realidade, eu costumo dizer que as pessoas estão até criando um novo evangelho hoje, né? Meu Deus. Um evangelho novo, né? Estão criando um novo evangelho. Eita. A gente até costuma brincar por aí, né? Que você vê tanta gente falando na internet, né? Porque a internet hoje, ela é uma via boa, mas ao mesmo tempo ela acaba sendo uma via bem complicada também. Forte. Então, muita gente vai pra internet e costuma falar o que quer falar. Então, hoje em dia, por exemplo, você vê na internet gente ensinando que não precisa tomar ceia. Você vê gente ensinando na internet que não precisa você dar dízimo. Eita, é forte. Você vê pessoas ensinando na internet que você é a igreja, que você não precisa congregar. Só que, apóstolo, eu quero saber aonde que as pessoas aprenderam que ela é a igreja. Porque até onde eu conheço na Bíblia, eu não sou a igreja. Nós somos igreja. Eu não sou a igreja. Nós somos igreja. Peraí, não é individual. Não é singular. É pluralidade. Igreja é um corpo constituído por membros. Não tem como eu ser igreja sozinho na minha casa. Então, uma pessoa que não tem capacidade de conviver com os irmãos e tá dizendo que é igreja, aonde que ele é igreja? Ele é sinagoga de Satanás, não igreja. É forte. Porque igreja é comunhão. Igreja é unificação, é unidade. É unidade. Igreja é uma comunidade. Igreja é todo mundo junto. Então, a pessoa que se diz ser igreja e não consegue reunir em um lugar porque ele é autocrítico o suficiente, bom o suficiente para não conseguir viver entre irmãos, ele é qualquer outra coisa, menos igreja, porque a igreja é irmãos. Igreja é um corpo constituído por membros e Cristo é o cabeça. Então, se você aprendeu isso na internet, que você é igreja, te ensinaram errado, porque não tem como ser igreja sozinho. Igreja é uma comunidade. Pastor Júlio, é por isso que a gente tem que tomar um grande cuidado. Nem tudo que a gente vê na internet, a gente tem... Nem tudo que a gente ouve. Eu costumo dizer que na internet, a internet está cheia de serpentes do Éden. O que é serpentes do Éden? Serpentes do Éden é um animal que estava no Éden que não tinha autoridade para falar. A serpente conversou com Eva. E Eva não caiu em si para correr lá em Adão e perguntar para ele: meu marido, tem um bicho falando comigo ali. Tem um bicho falando comigo e até onde eu entendo, eu não vi Deus dando poder de fala para mais ninguém, a não ser para nós dois. Por que tem um bicho falando comigo? Sabe qual foi o erro de Eva? Lá vai. Dar ouvidos a quem não tinha autoridade para falar. Meu Deus. Então na internet tem um monte de gente que não tem autoridade para falar. Mas... pastor, como que eu identifico então quem não tem autoridade para falar se tá todo mundo falando? É fácil. É fácil você identificar quem tem autoridade para poder falar e quem não tem. Glória. Porque quem não tem autoridade para falar, o foco dele é o seu dízimo. O foco dele é o seu dinheiro. É forte. O foco dele é manter a igreja cheia, números, não qualidade. O foco dele é o que a gente acabou de falar aqui. É ele se promover. É ele aparecer. Forte.
É ele trazer Jesus para Cristo para benefício próprio. Então é fácil identificar quem não tem autoridade para falar. Porque todo mundo que fala aí, que joga e que quer trazer para si a glória para si, a honra para si, não tem autoridade para falar. Meu Deus. Porque quem tem autoridade para falar, fala, mas fala levando para Jesus. É forte. Deus não usou uma estrela para poder guiar os magos até Jesus? Só que quando a estrela chegou até onde Jesus estava, o que aconteceu com a estrela? Ela apagou. Rapaz. Ela apagou. Quando ela chegou até onde Jesus estava, ela apagou. O problema é que eu fico admirado com quem tá me seguindo e esqueço de me apagar pra poder Jesus aparecer. Pelo amor de Deus. Pode cortar por mim. Corta pra ele de novo aí. Libera essa aí de novo. Jesus usa estrelas. Deus usa estrela. Claro que usa. Ah, tá brilhando demais. Não, Deus usa estrela. Só que a estrela que guiou os magos até Jesus, quando ela chegou aonde Jesus estava, ela apagou pra Jesus aparecer. O problema é que eu brilho... Aí eu fico me iludindo com quem tá me seguindo no Instagram, me iludo pela quantidade de seguidores e esqueço de apagar pra Jesus aparecer. Eita! Eu vou pular aqui hoje, é forte. Meu Deus do céu. Tremendo, forte, tremendo. Forte, isso aí é muito forte. E a gente também lembra de Jairo. Quando ele chega perto de Jesus, o que ele tem que fazer? Ele tem que se prostrar. Tem que se prostrar. Porque ele entendia, se você não se prostrar, não adianta. Quando chega perto de Jesus, não tem como. A glória é toda dele. Então é muito forte. E trazendo pro dia de hoje, acontece muito isso, né? Tem muito isso. Muito, muito. Meu Deus do céu, muita gente querendo se aparecer ser estrela. É perigosa, né, pastor? Assim, apóstolo, a gente costuma dizer o seguinte. Nós que estamos representando o reino de Deus, é muito normal chegar a honra pra gente. Aleluia. Meu irmão, você tá representando um reino, irmão. Você não tá representando os Estados Unidos da América. Você não tá representando a Arábia Saudita. Mistério. Você não tá representando a Suíça, o Canadá, países de primeiro mundo, a Liga Árabe. Você tá representando o reino de Deus. Então é muito normal você ser exaltado, Deus te honrar, te colocar em lugares de sucesso, você galgar lugares de posição, as pessoas querer estar com você, tirar foto com você, caminhar com você, estar do seu lado, para poder se alimentar do que você tem para entregar, porque Deus te chamou para isso. É muito normal alguém que representa o reino de Deus ser honrado por Deus. É muito normal. Então, só que tem pessoas que não conseguem equilibrar isso. Ele começa a achar que é dele. Você quer ver? Por exemplo, só te dar um exemplo aqui figurativo. Eu gosto muito da parte figurativa, eu gosto muito de cultura judaica. Tem uma parte do casamento judaico que a noiva era preparada para o noivo, mas quem fazia o contrato de casamento eram os pais. Então tinha uma parte da cultura judaica, da literatura judaica, que esse casamento funcionava da seguinte forma. A noiva ficava sendo preparada e ela não sabia o dia que o noivo ia vir. Só que o noivo tinha um mensageiro que era enviado por ele todos os dias, toda semana, para ir até a noiva, com cartas, com presentes, para poder falar com a noiva. Aí ele chegava com a carta e lia a carta pra noiva. Lia a carta, falando que o noivo a amava. Eu te amo, minha amada. Só que quem estava falando era o mensageiro, não era o noivo. O noivo estava lá, o noivo só estava repetindo o que... O mensageiro estava repetindo o que o noivo estava mandando. E você sabe qual era o perigo disso? Que às vezes chegava a acontecer da noiva se apaixonar pelo mensageiro. Pelo amor de Deus. Quem estava mandando a carta era o noivo, mas quem estava repetindo, reproduzindo era o mensageiro. Então acontecia da noiva se apaixonar pelo mensageiro e o mensageiro se apaixonar pela noiva. E é o que está acontecendo na atualidade. Nós somos os mensageiros, nós pastores e pregadores. Nós somos os mensageiros que estamos com a responsabilidade de levar a mensagem para a noiva, de dizer que o noivo ama ela. Nós somos os mensageiros que fomos privilegiados de levar o presente que o noivo mandou levar para a noiva. Só que o que está acontecendo é que o mensageiro está se apaixonando pela noiva e, em muitos casos, a noiva também está se apaixonando pelo mensageiro. Com as suas brigas, fulano de tal, eu prefiro fulano, eu prefiro Beltrano. Não, se o pastor fulano falar, tá falado. Não tá nem na Bíblia, se falar, tá falado. Tá apaixonado pelo mensageiro. É muito forte. E o mensageiro se apaixonando pela noiva, achando que a noiva é dele. É negócio dele, ele pode fazer o que ele quer com a noiva. Pai, mas a noiva não é dele, eu só sou mensageiro, eu tenho que colocar isso na cabeça. Aleluia. Eu só sou mensageiro, porque quem vai casar com a noiva é o noivo, não sou eu.
não dá pra gente pegar uma glória que é nossa, né, pastor? Não dá. Rapaz, que tremendo. Gente, pelo amor de Deus. Ó, isso é porque a gente tá no meio da entrevista, é muito forte. E, pastor, eu queria perguntar pro senhor, quem realmente, ao longo da nossa trajetória, a gente pode chamar de amigo? Quem realmente a gente pode declarar, esse é meu amigo? É forte. Meu amigo é algo extraordinário. Eu, da minha vida toda, 16 anos caminhando, só tem 2 que eu posso chamar de amigo. Eita, glória. Tem uns que tá construindo a trajetória comigo ainda. Aleluia, aleluia. Mas assim, de 16 anos que eu tô na caminhada, tem um que tá até aqui na sala. Glória. Que É lindo. o meu amigo pastor Matheus Leite, aqui de São Paulo. Meu Deus. E tem um que tá lá no meu estado, no estado do Espírito Santo, que é um amigo, hoje reúne comigo também, que é o evangelista Gabriel Farias. Assim, de amigos, são 2 pessoas, assim, amigos que na realidade já se tornaram irmãos. Coisa linda. Que se tornaram irmãos. Mas o processo para a pessoa realmente se tornar seu amigo de verdade, para se tornar um irmão seu de verdade, ele é complicado. É um processo. Eu tenho um amigo que está aqui presente aqui no podcast com a gente, e foram processos para poder lapidar essa amizade de verdade. Aleluia. Foram processos. Porque tem muita gente que se ilude. Ah, conheci na internet, é meu amigo. Meu Deus do céu. Tá me seguindo no Instagram, é meu amigo. E outra coisa, a gente precisa tomar cuidado. Porque os mesmos 1 milhão de seguidores que me exalta na rede social é os mesmos 1 milhão que pode me destruir. Repete isso aí, como é que é? Isso é mistério. Os mesmos 1 milhão de seguidores que eu tenho na rede social que me aplaudem hoje são os mesmos que podem me destruir amanhã. Porque pra esse pessoal aí que você realmente não construiu um relacionamento de verdade com eles, em um processo, você pode acertar 1000 vezes com ele lá na rede social, lá, postar vídeo top. O dia que você falar alguma coisa que contrariar, eles vão desconsiderar todos os 1000 acertos que você teve e vai te jogar no lixo. Pelo amor de Deus. Dá pra repetir isso aí? Pode cortar pro pastor Rio, meu Deus. Pode cortar. Você pode acertar 1000 vezes. Você pode acertar 1000 vezes. 1000 vezes. Você pode acertar 1000 vezes com as pessoas. Mas o dia que você errar uma vez, elas vão desconsiderar todos os 1000 acertos que você teve. E a gente vê isso na mídia. Pregadores que falharam, não tô aqui botando pano quente em cima de erros que supostamente talvez possa ter acontecido mesmo. Não é isso. Só que eu tô dizendo que nós somos igreja. E eu vejo pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, que acertaram a sua vida inteira e no dia que cometeram um erro porque foram pra mídia, É forte. hoje em dia são massacrados. Você que se intitula igreja que massacra, você não é igreja. Você não é igreja. Eita. Porque a igreja não joga ninguém fora. Porque quando Jeremias desceu na casa do oleiro, uma das coisas que Jeremias não viu na casa do oleiro foi lixeira. Porque do mesmo caco quebrado, Deus fez um vaso melhor ainda. Uau, pelo amor de Do mesmo caco quebrado, Deus fez um vaso melhor ainda. Tremendo. Na igreja não tem lixeira. Tudo é reaproveitável. É por isso que Deus não vê como o homem vê, né, pastor? Vamos ver como o homem vê. De maneira nenhuma. O homem até pode descartar, mas Deus... Deus não. Não, se Deus vê se a gente como homem vem, tá todo mundo morto. Pelo amor de Deus. Essa daí dá um corte pesado. Na igreja não tem lixeira. Não tem lixeira. Rapaz. A igreja não tem Não lixeira. era pra ter, na verdade, né? É forte. Não era pra ter. No coração de alguns tem, mas na igreja de Cristo verdadeiro, o corpo espiritual de Cristo não tem lixeira. Todo mundo é reaproveitável. Tem chance pra todo mundo, tem oportunidade pra todo mundo. Só vai acabar a chance pra alguém no dia que Jesus arrebatar a igreja, irmão. Aí quem ficar, ficou, infelizmente. Eita. Mas enquanto tem fôlego, você lembra de Mefibosete? Ai. Quando Davi fez uma reunião lá e lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas, ele fez uma reunião e disse bem assim, ó, tem alguém vivo da casa de Saul? Aí Ziba aparece no cenário. Davi perguntando se ele estava vivo, aí Ziba aparece no cenário. Tá vivo, mas é aleijado. Davi não perguntou detalhes. Davi perguntou se estava vivo. Davi não perguntou a deficiência, porque se Deus ia chamar a gente pela nossa deficiência, nem aqui a gente tava. Meu Deus. Deus perguntou se estava vivo. Em outras palavras, é Deus dizendo bem assim, ó, se tá vivo ainda tem fôlego, então tem chance ainda. Não importa como você esteja, onde você esteja, como você esteja. Não importa como você chegou lá, como você foi parar lá, no fundo do poço. Mas se tá vivo ainda tem chance, tem oportunidade. Essa é a verdade. Meu Deus, é muito forte. Gente, pelo amor de Deus. Eita. Se tiver 1% de chance... Acabou, você tá vivo, tá respirando. Ah, tô aleijado, pastor. Ah, pastor, tô no tráfico. Ah, pastor, tô preso aqui com nada dá 100 anos de prisão. Ah, pastor, eu tô no centro de recuperação. Ah, pastor, tô em cima de um leito. Não importa, você tá vivo? Se tá vivo, ainda tem uma oportunidade pra você.
Ô, pastor, isso é muito tremendo e muito profético, porque a gente também lembra de uma gratidão. Davi, ele teve essa gratidão. Porque quando ele chegou lá em cima, ele lembrou quem ajudou ele lá atrás. Lembra da aliança. E tem muita gente com amnésia. Não lembra, né? É o que tem. Hoje em dia, infelizmente, a gente tá vivendo esse evento da amnésia. Rapaz, e a galera esquece rápido demais, né? Quando passa 3, 4, 10 anos, é que vai, né? Agora tem gente que esquece no outra semana. É tremendo, né? é tremendo. Ah, esqueci, será? Aí fica a dúvida, né? Será que esqueceu? Gente, tá tão na correria assim. Tem gente que às vezes hoje se torna tão importante porque prega em uma igreja e em outra. Às vezes você manda mensagem, eu tava na correria, por isso que eu não te respondi. Poxa, o cara tá mais atarefado do que o presidente da república. É mistério. Complicado, né? Muito. É difícil. Agora, não estamos aqui pra julgar ninguém. É só um alerta, né? E que alerta, que alerta. E pastor, foi lindo o que o senhor falou aí, em toda a sua caminhada, ter 2 amigos em 16 anos. 16 anos. 2 amigos. Construí isso é 2. Forte. Isso é muito forte. Construí e que 2. lindo. Pra muitas pessoas entender. Porque hoje tem muita gente que às vezes despreza pai, mãe, pessoas que tá ao seu redor ali, e aí conhece alguém na internet hoje, é meu irmão, é meu amigo. Isso é um perigo muito Aí da grande. onde vem esse alto índice de frustração, de decepção? Porque às vezes deposita a confiança, a fé em coisas infundáveis, né? Num terreno arenoso, né? Que não tem sustentação. Ô pastor, dessa aqui é até uma pergunta polêmica, eu queria perguntar pro senhor, ao longo da nossa trajetória, em todo lugar vai ter, numa escola, em um trabalho, na igreja, como a gente pode lidar com o invejoso? E como a gente lidar com a inveja? Isso aqui é muito forte. Ô, irmão, pra te falar a verdade, o invejoso, ele é um cara complicado. Ele é um cara complicado. O invejoso, o cara que tem espírito de Saul, ele é complicado. Porque o invejoso, eu costumo dizer que ele tem um espírito de Saul, né? O Saul é o seguinte, o Saul é aquele camarada que enquanto o pessoal tava no culto cantando Saul mata 10 mil, meu irmão, ele dava lugar. Entrava do mistério, fazia aviãozinho. Só que quando as irmãs do ciclo de oração resolveu cantar Davi matou 10 milhares, um louvor novo... Alguém novo, diferente, é o tempo que Deus tá querendo levantar essa pessoa nova. Rapaz. Aí entra o espírito de inveja. Entra o espírito de inveja. E às vezes em alguém que não tem nem necessidade de se levantar com um espírito de inveja contra você. Tremendo. Porque foi isso que aconteceu com Saul. Quando as virgens cantaram Davi matou 10 milhares, Saul endoidou. Enquanto você é meu súdito, enquanto eu sou maior do que você, eu não te persigo, não falo mal de você. Mas a partir do momento que você começou a subir um pouco mais acima de mim, já não presta pra andar comigo. Pelo amor. Já vai ter que morrer, já vão ter que sabotar o seu ministério. E assim, pasmem, a gente tá em um podcast, não tô na igreja, então aqui a gente tem liberdade pra poder falar. À vontade. Então, no Brasil, a gente tá sofrendo muito isso. É verdade. No meu estado, eu passo por isso. Outros pregadores amigos passam por isso. De pregadores que parece que tem medo de perder a cadeira, com coisa que se a cadeira fosse dele. Tem medo de perder a postura. Eita, né? Não se posiciona. Pra mim, são homens que não têm estrutura. Que não são posicionados, porque a cadeira que é sua, ninguém te toma. Absalão, o próprio filho de Davi, tentou tomar o trono dele. Mas não conseguiu. Porque aquilo que Deus te deu é seu e acabou. Então eu costumo dizer, apóstolo, que tem espaço pra todo mundo. Então esse espírito de inveja que tem movido alguns pregadores que andam no nosso meio, é um espírito de inveja que infelizmente tem destruído algumas congregações, algumas igrejas. Pastores, eu, graças a Deus, eu sempre fui pastor de igreja, e sempre quando chega um pregador bom na minha igreja, atualmente mesmo eu tenho um pregador muito bom na minha igreja, que é o evangelista Gabriel Farias, que é um amigo, que até citei o nome dele aqui. Glória. E que eu admiro muito e prega muito. Pra mim, se o Gabriel quiser pregar todo dia na minha igreja, eu vou deixar ele pregar. Ô, glória. Eu quero ouvir ele. O Mateus, se ir lá pra minha casa lá e ficar lá na minha igreja, ele ficar lá 30 dias, vai pregar 30 dias na minha igreja. Eu quero ouvir ele. Né? Então eu sempre tive esse coração de ouvir os meus amigos também, não de ter esse sentimento de inveja, que cada um Deus usa do jeito que Deus quer. Eita, papai. Entendeu? Talvez eu sou um pouco mais explicativo, talvez o Gabriel, talvez o Mateus é um pouco mais explosivo, tem aquela pregação com mais unção, com mais graça, com mais eloquência, cada um no jeito que Deus chamou e acabou. E pastor Rildo, isso aqui é muito forte e tá cada vez mais escasso. Ser igual o senhor falou aqui, por quê? Porque nem todo culto que o senhor vai
pregar, o pastor Matheus Leite vai pregar. Isso e nem aí. todo culto que o pastor Matheus Leite pregar, o senhor vai pregar. Pastor, tem muita porta, tem muita igreja. E o lindo é isso aqui, a gente ter essa comunhão. Mas tem muitos que é assim, se eu não pregar lá, ou se eu pregar lá, ele não prega, ele quer fechar a porta pra pessoa que tá ali do lado dele. Tem muito isso, acaba acontecendo. Após, sabe o que eu... Esses dias eu até fiz um vídeo lá no meu estado e postei no meu Instagram. Eu costumo dizer que a maioria dos homens que ficam brigando por isso são pessoas que, na realidade... São homens que, na realidade, não sabem fazer nada na vida. Porque eles estão dependendo exclusivamente de agenda e fica naquela manipulação, com medo de perder a agenda, a oferta. Eita. Porque são o tipo de pessoas que, se vir uma crise mundial, que fechar as portas de todas as igrejas, vai passar fome. Porque eu tô aqui, não tô falando mal de itinerante, eu sou itinerante, eu prego. A pessoa só recebe a oferta quando vai pregar. Recebo oferta quando eu vou pregar. Mas eu entendo os dois lados da moeda. Eu entendo os dois lados da moeda. Então é uma coisa que tem que se deixar bem clara. Se foca muito hoje no dinheiro. Se foca hoje muito no financeiro. Não que não tenha pastores também que não reconheçam o esforço de um pregador, né? Talvez seja até um pivô para fazer alguns pregadores caminhar por esse viés, por esse ângulo, né? Porque a gente tem que falar... Porque a moeda tem dois lados. Se fala da cara, tem que falar da coroa. Eita! Porque tem um pregador que ele é bandido, que ele só quer a oferta da igreja, e tem aquele pastor que passa o ano todo falando do dízimo nos irmãos, mas quando é para abençoar alguém também não quer abrir a mão. Repete isso aí, como é que é? Né? Isso é muito forte. Nós temos os dois lados da moeda. Se você vai falar da cara da moeda, você tem que falar da coroa. Então nós temos pregadores que são bandidos, que só vai na igreja por causa da oferta, mas nós também temos pastores que estão presidindo igrejas, falando do dízimo o ano todo com os irmãos, só que na hora de abençoar alguém também, não quer abençoar, não. Ele quer a benção, mas não quer ser abençoado, não quer abençoar. Então, são dois lados. Então, essa é a verdade. Pelo amor de Deus. Dói, mas é a verdade. Gente, olha pra cá, eu tenho a certeza que todo mundo vai estar igual eu tô aqui, ó. Eu pulando da cadeira, é muito forte, pelo amor de Deus. Hoje os homens veio lá foi de onde? Espírito Santo? Espírito Santo. Pelo amor de Deus, é muito forte. Gente, ó, já se prepara. Esses 2 episódios eu já tenho certeza. Se um é assim, eu imagino o outro. Já se prepara que vai ser muito forte. Aquilo que Deus vai realizar, não tenho dúvida disso. E meu pastor, pra gente dar continuidade, eu preciso abordar isso aqui também, sobre a depressão. Muita gente fala sobre depressão é frescura, é muito mimimi, mas isso também é real, a depressão ela é real. Sim, é o que eu acabei de falar pro senhor, a moeda tem dois lados. Forte. A cara e a coroa, então a gente precisa falar dos dois lados. Glória. O lado de que realmente é uma realidade, é um mal que existe. Isso tá ligado muito a toda a nossa mídia social, isso tá ligado a tudo que o governo hoje está fazendo, tudo que estão implantando na nossa mente. Então, o próprio sistema do governo, o próprio sistema de educação, parece que estão trabalhando para enfraquecer a mente das pessoas. Isso eu falo principalmente de Brasil. Forte. Principalmente de Brasil, que é o lugar onde eu vivo, onde eu convivo, onde eu moro. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu pesquiso, eu estudo. Então, hoje em dia parece que eles estão moldando as pessoas para ter uma mente mais fraca, mais sensível, né? Mais sensível. Então, é uma realidade de dois lados. Nós temos uma realidade, que isso, na realidade, é uma enfermidade, é uma doença também. E, infelizmente, tem muitos que têm se apropriado também dessa doença para poder se fazer de vítimas. Nós temos quem realmente está sofrendo disso, Forte. Quem realmente enfrentou traumas reais na família, quem realmente enfrentou traições reais de amigos, Forte. Traições severas, que a empresa quebrou, que ele tinha um patrimônio, recebeu um golpe de um amigo, de um sócio, então realmente foi ao zero, então isso vai gerar uma depressão, Forte. Isso vai gerar um baque. Agora a pessoa que entra em depressão porque um namoradinho que conheceu ontem na escola, largou ele, eu vou me matar. Pelo amor de Deus, gente. É forte. Porque o pastor não deu oportunidade, vou morrer. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos falando de coisa séria. Eita. Depressão é coisa séria, não é brincadeira, não. Aleluia. Não tô falando de brincadeira, não. Que por qualquer motivo eu tô depressivo. É falta de surra mesmo.
Tem gente que é falta de surra, é falta de você pegar, dá um beliscão mesmo, dá um choque de realidade. Forte. Porque tem tanta coisa séria que as pessoas estão vivendo no mundo. Você vai, não sei se as pessoas estão acompanhando na internet, os acontecimentos recentes da Nigéria, né? Forte. Os acontecimentos recentes da Nigéria, aquelas mortes, os missionários que estão sendo mortos, decapitados. Né? E as pessoas se justificando depressivo, às vezes por causa de nada. É verdade. Então existe a depressão, ela existe. Ela é uma doença muito séria, é algo muito sério. Mas existe muitas pessoas também brincando, né? É forte. Existe, claro que existe. Eu não tô Aleluia. anulando, né? É sério mesmo, é sério. Tem pessoas que enfrentaram coisas na vida que, infelizmente, a vida levou ela a esse estágio de depressão que ela está passando, que ela está vivendo. Mas Cristo pode tirar. Aleluia. Jesus pode resgatar. Jesus pode restaurar a mentalidade, a mente, o entendimento, dar um novo propósito. Aleluia. Não estou aqui anulando isso, anulando os cientistas que estudam sobre isso, anulando os especialistas que dominam esse assunto mais do que eu. Eu sou só aqui um especulador, vamos se dizer assim. Aleluia. Nós temos a consciência que isso é real. Verdade. É algo muito sério. A igreja precisa, muitas igrejas atualmente, precisam se capacitar dentro dessas questões para saber lidar com um jovem depressivo dentro da igreja, com uma irmã depressiva dentro da igreja, com um irmão depressivo dentro da igreja, né? Você tem que se capacitar nisso, você entender o que qual é o nível dessa depressão, como você precisa realmente tratar isso. Você precisa estar inteirado dentro disso para saber o que é vitimismo e o que é depressão de verdade, porque se eu não me capacitar nisso, se chega alguém com depressão de verdade, eu vou achar que é vitimismo querer matar. É verdade. Se eu não me capacitar nisso, vai chegar alguém com vitimismo, eu vou achar que é depressão de verdade e eu vou dar calundu pra um vitimista. Forte, tremendo. E não vou deixar Deus tratar ele, porque quando eu pego um vitimista e coloco debaixo do meu braço e não deixo Deus tratar ele, ele se torna uma âncora para a igreja local. Ele se torna uma âncora para uma igreja local, um problema para uma igreja local, ele se torna um problema grave. É verdade. Um problema que vai influenciar os irmãos, o corpo da igreja. Então a gente precisa, as igrejas, os líderes atualmente, precisam se inteirar nisso. Para poder saber tratar isso aí. Porque tem tanto o lado que é sério e tem o lado que, infelizmente, acabou se tornando vitimismo. Meu Deus do céu, gente, isso aí é muito forte. Gente, a gente tá encaminhando pro fim, mas ainda não terminou. E, pastor Hildo, eu queria perguntar isso pro senhor. Já deu pra ver que o senhor tem uma grande sabedoria. Em toda essa trajetória do pastor Hildo, nesses 16 anos, qual foi o maior desafio que o pastor Hildo teve como pastor, liderando na trajetória? Como pastor, qual foi o maior desafio que o senhor teve ao longo da sua trajetória? Pastor, o maior desafio que todo líder tem é exatamente aquele que eu acabei de... Um assunto que a gente tratou um pouquinho mais atrás aí, sobre a ingratidão. Aleluia. Eu acredito que a maioria dos líderes, a parte mais difícil para ele, principalmente no início do ministério, é superar as ingratidões de gente que você ajudou, tratou. Aleluia. Gente que você estendeu a mão, carregou e depois usou de ingratidão com você. Eu acredito que vencer isso aí, pelo menos na minha opinião, na minha vida, no meu ministério, foi a parte mais difícil. Glória. As outras partes a gente conseguiu superar, não fácil, mas conseguimos superar com um pouco mais de facilidade. A gente conseguiu romper melhor. Mas a parte da ingratidão ela é muito dolorida, principalmente porque a ingratidão ela vem sempre de perto. Então a pancada é mais forte. Quando a pancada vem de longe, não tem tanta força. Mas quando você dá um murro em alguém de pertinho, então dói mais. É verdade. Então, essa parte eu acredito que foi uma das partes mais complicadas do ministério. Ainda na realidade. Porque, na realidade, por mais que você já tenha experiências, você nunca fica esperando a ingratidão acontecer. Uau. Por mais que você tenha experiência, pode ter 50 anos de evangelho, de pastoreando, liderando, mas você nunca fica esperando, aguardando. Não, hoje eu tô esperando o soco da ingratidão. Hoje eu acordei aguardando a rasteira da ingratidão. Ninguém espera. É muito forte. Pelo amor de Deus. Gente, vai ter que ter a parte 2. Isso aqui é muito forte. É por isso que eu falo. Tem muita gente que senta aqui, eu falo que senta de um jeito, mas sai um amigo. Amém? E Deus ele é fiel. Gente, vai ter que ter a parte 2 pros homens voltar. Mas, pastor Hildo, pra gente caminhar pro fim, eu queria que o senhor falasse, liberasse uma palavra pra quem, milhares de pessoas que vai estar nos vendo. Deixa Deus te usar e eu queria que o senhor liberasse uma palavra pra quem vai estar nos vendo agora, em nome de Jesus. A palavra que eu quero liberar aqui, ela tá relacionada a
transformação. A Bíblia, ela é o nosso manual de vida, ela é o nosso guia, a nossa bússola. Hoje em dia nós estamos vivendo em um período complicado que as pessoas tá tornando a Bíblia polêmica. Só que a Bíblia não é polêmica, polêmicos somos nós. Por exemplo, como eu vou falar de transformação, então vamos usar essa passagem, a passagem que Jesus transformou água em vinho. Aleluia. As pessoas ficam gerando polêmicas naquele texto, se o vinho era alcoólico, se o vinho era normal. Só que o conteúdo profético, o espiritual, porque a Bíblia, mesmo ela tendo conteúdos literários, conteúdos históricos ali, mas o foco final dela é espiritual. Aleluia. Então, a transformação da água para o vinho ali, não é Jesus querendo mostrar se era vinho alcoólico ou não era, não. O principal ali é mostrar transformação. Aleluia. Que as pessoas estão preocupadas com tantas coisas, com a vida do outro, com a vida alheia, e não tá deixando Jesus transformar a vida dela. Ixi, é verdade. Então, quer viver o sobrenatural? Deixa Jesus transformar a sua vida. Esse é o meu recado. Só deixar Jesus transformar a sua vida. Que você vai ver o que é que ele vai fazer. Só isso. Só deixa ele transformar a sua vida. Independente de negócio de texto ali, se era alcoólico, se não era, né? Então, cada um defende a sua tese. Eu, particularmente, acredito que não era pelo fato da questão do processo que a uva tem que passar para se tornar alcoólica. Mas se fosse alcoólico também, eu não teria problema algum, e eu acredito que isso não feria o ministério de Jesus, que pela ocasião, pelo contexto inserido, se ele transformasse o vinho do mesmo vinho do que estava ali, que era alcoólico mesmo, para mim não tem problema algum, não ia afetar no ministério de Jesus. Glória. Porque o foco ali é mostrar transformação. O foco do evangelho é transformação. Deixa o evangelho te transformar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Gente, ó, estamos encaminhando pro fim, mas ó, eu já quero desde já agradecer. Pastor Hildo, Deus abençoe o senhor. Amém. Eu quero que o senhor saiba que a partir de hoje eu já serei um grande admirador do senhor. Deus abençoe. Obrigado, amém? E eu quero falar pro senhor aqui que as portas estão abertas. Amém? Amém. Gratidão é a palavra, que Deus te abençoe. Amém. Cuide do teu ministério, da tua caminhada, e que Deus ele venha nos capacitar cada dia mais. Deus abençoe. Parabéns pela grande sabedoria. Obrigado. E Deus, ele é fiel. Amém? Amém. Meu povão, estamos terminando mais um programa RamosCast, mas eu quero você conosco, curtindo, compartilhando demais. É em nome de Jesus. Pastor Hildo, dá um tchau pro povo aí, em nome de Jesus. Deus seja meu povo, Deus abençoe. Que a graça, a paz do Cristo esteja sobre a vida de todos vocês, amém? Opa, meu pastor Hildo, ó, e também deixa suas redes, como que o povo pode ir atrás do pastor Hildo, como que o povo pode conhecer? Vai lá, gente, me procura lá no Instagram, lá Pastor Hildo Fonseca PR, Hildo Fonseca, né, aquele underlinezinho embaixo assim, oficial, né? Aleluia. Então vai lá, procura lá, Pastor Hildo Fonseca oficial, segue a gente lá, tem alguns vídeos lá, tá bom? Então nos procura lá pelo Instagram, nos segue, você vai ser muito bem-vindo. Eita glória! Então, gente, fica conosco, assim se encerra mais um programa RamosCast, e fica ligado porque tem muito mais pra invadir o teu lar, a tua casa, em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima. Glória!